Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda de haver esperança. Caríssimos e caríssimas, entrando um pouco mais tarde hoje, mas ainda mantendo esse diálogo com vocês. Obrigado a você que deixa seu like no YouTube, a você que deixa seu comentário, você que nos presenteia com a sua presença e escuta das nossas falas pela manhã. Hoje, dia 3 de abril de 2024, em ritmo eleitoral já. Estou vendo alguns candidatos aqui colocando imagenzinha com Jesus do lado, imagem com cruz, apontando que é Deus, etc e tal. Bando de canalhas, covardes, que usam o nome de Jesus para se beneficiar. Bando de sem vergonha. Inclusive, alguns que se dizem religiosos em profundidade, que vão dentro das igrejas caçar animadores, coordenadores, para animar, né, para poder se candidatar. Alguém me chamou para ser candidato a vereador. Eu já dei minha resposta que não estou candidato. No início do ano eu já coloquei que eu sou candidato a prefeito. Se é para concorrer, vamos concorrer do jeito certo. Na verdade, nem a prefeito eu quero ser. Embora eu sei que o emprego é bom, o salário melhor ainda, mas não é minha vocação. Lembrando a todos que ainda estou desempregado, mas sobrevivendo nesse meu país chamado Brasil. E como diz Raulzil, que vai fazer você pensar no que você quiser. E aí hoje temos o julgamento, continuação, né? Parte 2, julgamento do Sérgio Moro. E Sérgio Moro, né, sendo acusado de usar, né, abusar do poder econômico para a campanha. E interessante que esse julgamento, ele tem um quê interessante. Por quê? Une tanto o PL do Messias mentiroso Bolsonaro e une também o Lula Nine da Silva, né? Ou seja, os dois grupos estão unidos torcendo contra Sérgio Moro. Sérgio Moro tem um risco de ser, no seu currículo profissional, ex-juiz, ex-ministro e talvez ex-senador da República, já antes de terminar o mandato. Mas são coisas da vida. E ainda falando ainda dos militares, meus irmãos militares, minha saudação, meus companheiros veteranos, né, que a gente faz parte do grupo dos veteranos, o Supremo está votando qual seria a atribuição das Forças Armadas nessa nossa realidade brasileira. Porque se criou uma fábula, né, moderna, aonde diz que os militares têm a capacidade de ser o poder moderador. Na verdade, na história do Brasil, o único poder moderador que foi determinado, isso lá na Constituição de 1824, olha só quanto tempo atrás, há 200 anos atrás, não é isso? Foi determinado que o poder moderador seria o imperador, no caso, Dom Pedro I. E aí, depois, né, os militares ganharam ênfase com Caxias, com as guerras dos farrapos, depois, né, na Segunda Guerra Mundial, devido às questões, etc. e tal, e até 64, quando eles entraram dentro do contexto de salvar a pátria-mãe Brasil e ganharam esse status de poder moderador. Na verdade, nós somos um país que vive com tripartição de poderes. O que é isso? Nós temos 3 poderes, e os poderes entre si não são iguais, mas se respeitam e têm suas atribuições próprias, sendo que não existe entre eles maior ou menor poder. Nós temos um erro, e desculpe eu pensar assim, quem discorda de mim tem todo o direito, de termos a Suprema Corte, no caso o STF, nomeado pelo presidente, aprovada pelo Congresso. Então eu acho que só isso tem que mudar, seria a eleição direta para ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo que esse mandato devia ser temporário, ou de 8 anos, ou de 10 anos, ou
no mínimo de 12 anos, né? No máximo de 12 anos. Mas olhando isso e deixando isso para que eles discutam lá, e eu já voto já contra os militares ser poder moderador, que não existe poder moderador, e olhando para o evangelho de hoje. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículo 3 ao 35. O evangelho de hoje traz para nós o caminhar, né? Estamos ouvindo aí, Enquanto Houver Sol, Titãs, é uma canção que nos ajuda a pensar, né, em nossas caminhadas da vida, lembrando que os discípulos estavam ali desanimados, preocupados. Por quê? Porque nós, às vezes, sonhamos, e às vezes o sonho não se realiza. E havia um sonho latente entre os judeus, naquele contexto, de ter uma libertação, em ter dizer assim, uma ideia aonde eles, judeus, teriam uma liberdade contra os romanos. E Jesus vem trazendo neste evangelho uma notícia, porque o projeto de Deus é maior do que qualquer ideologia. E aqui, eles desesperados por não reconhecerem Jesus, eles trazem com eles uma insegurança que nós sabemos bem como é tê-la. Mas, diante da refeição comum, do ágape fraterno, os seus olhos se abrem. A Eucaristia, que nós, os católicos, acreditamos, que nós celebramos dominicalmente, e também a Santa Ceia para os protestantes, ela deve nos abrir os olhos para a necessidade dos irmãos, para a necessidade do próximo. Quando esses dois, que não se sabe se é um casal ou se é dois homens, se é duas mulheres, que aqui não define claramente o autor sagrado, pede para o forasteiro ficar, é porque eles têm necessidade de continuar a caminhada. Nós que somos cristãos, nós que vivemos o evangelho, devemos ultrapassar a barreira do altar, unindo, como diz Padre Fábio de Mello, unindo os dois altares. O altar da Eucaristia com o altar da vida, olhando para os sofrimentos e se compadecendo daqueles que estão à margem do caminho, aqueles que estão colocados, como diz o povo aí, numa situação complexa, onde o sofrimento e a dor é algo possível. O evangelho de hoje nos convida e nos invoca para o gesto de acolher sem interesse, acolher com muito carinho. E diante desses que pregam por aí, falando de uma igreja sinodal, de uma igreja na sinodalidade, e na sua prática é outra, ou aqueles que usam o ministério que tem para dizer sua autoridade, aqui nós temos Jesus novamente se colocando como servo. Nós sabemos que cabia ao dono da casa, né, o anfitrião, presidir a mesa, mas aqui os discípulos que são citados aqui, eles permitem que esse estrangeiro, esse desconhecido, que é Jesus de Nazaré, presida a mesa. Nós, em nossas presidências, nossas falas, eu tive numa situação um tempo atrás, onde eu fui numa comunidade, me convidaram para a presidência, e cheguei lá, chegou um presidente, falou, não, que eu sou o ministro. Falei, beleza, então preside você. E pronto, não tem briga, porque nós devemos reconhecer isso. A boa nova do reino envolve gentileza. Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos abrir os olhos para ver Jesus nos diversos espaços aonde ele se revela, a começar pelos crucificados ao longo do caminho da nossa vida. Fiquemos com Deus. Feliz Páscoa, ainda dá tempo. Eu sou Daniel Nonato. Enquanto houver sol. Mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho.
caminhando que se faz o caminho quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou